Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 22 de maio de 2021. Celebramos o sábado da 7ª semana da Páscoa. A primeira leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 16 ao 20 e do 30 ao 31. Nós vemos nessa primeira leitura de hoje que nada e nem ninguém pode deter o caminho da palavra, que chega aos confins do mundo, como indica o próprio Jesus ao dar esta missão aos apóstolos. Paulo, que é o personagem da primeira leitura de hoje, é uma das muitas testemunhas de Jesus. Paulo é para nós um modelo, um campeão da fé, um apóstolo da fé e do testemunho dessa mesma fé. Mas Paulo não é o único. Ele cumpriu a sua missão com fidelidade e com coragem. Se tornou um exemplo para nós. Mas todo cristão, você, devemos ser testemunhas também da ressurreição. Em todo tempo e lugar, em todas as circunstâncias, nós, discípulos de Jesus, devemos proclamá-lo como Senhor e Salvador. Porque a palavra de Deus não pode ser acorrentada, a palavra de Deus não pode ficar morta, mas quando ela cai no nosso coração, ela deve nos projetar para a missão, para que nós também possamos levar aos nossos irmãos esta experiência que a palavra faz em nós. A primeira leitura de hoje é a conclusão dos Atos dos Apóstolos. Mas isso não quer dizer que a missão esteja concluída. Pelo contrário, é hora de viver e dar continuidade a tudo que os apóstolos fizeram e que está relatado neste livro que nos acompanhou durante todo o período pascal. Desde lá, do dia da Páscoa, nós estamos ouvindo o relato dos Atos dos Apóstolos, como o Espírito Santo foi conduzindo os apóstolos, foi conduzindo a igreja primitiva. Vemos, portanto, a formação das primeiras comunidades cristãs, as dificuldades, mas também as conquistas dos apóstolos, as perseguições e até mesmo as mortes. Mas também o fortalecimento do cristianismo e da missão cristã. Muitas lideranças cristãs foram formadas graças ao testemunho dos apóstolos. E que graça é olhar para esse testemunho dos apóstolos através do livro dos Atos dos Apóstolos e perceber que esta mesma missão deles continua ainda hoje com cada um de nós. Da mesma maneira que eles animavam as primeiras comunidades, nós, os cristãos de hoje, também somos chamados a fazer. Nosso salmo responsorial de hoje é o Salmo 10. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Rezemos juntos. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Ouçamos com atenção o Evangelho de João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus
Fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, a liturgia deste último dia, antes da celebração de Pentecostes e, portanto, antes do fim do tempo pascal, enfatiza o testemunho dos discípulos. É o testemunho que fará com que Jesus viva eternamente entre nós. Jesus revive em cada testemunho dado, em cada gesto de amor e na prática daquilo que ele ensinou. Quem ama, revive Jesus nos seus gestos de amor. Isso nós vemos nas atitudes de Paulo, conforme refletimos agora há pouco, acerca da primeira leitura, e também nas ações de Pedro e do discípulo amado que nós acabamos de ver como os personagens do Evangelho de hoje. Pedro quer saber o que acontecerá com o discípulo amado. Jesus não responde diretamente, mas dá a entender que quem vive no seu amor vive eternamente. É o amor a Cristo que nos eterniza. O discípulo amado é o exemplo da união eterna com Cristo pelo amor dedicado a Ele. A resposta que Jesus dá a Pedro serve também para todos nós. Não devemos nos preocupar com o que vai acontecer conosco, e sim seguir Jesus fielmente. Quem segue confiante tem sua vida assegurada na pessoa de Jesus, mesmo que passe por grandes tribulações. Olha, a morte é certa para todos, mas a garantia da vida eterna é somente aos que morrem no amor de Cristo e pelo amor de Cristo. O discípulo amado deu esse exemplo, que nós também, ao término deste tempo litúrgico, deste rico tempo litúrgico da Páscoa, nos fortaleçamos no amor de Cristo e assim possamos seguir adiante na missão que nos foi confiada. Tudo o que vimos e ouvimos não significa tudo. Há ainda muito mais coisas que Jesus fez e viveu e que vamos descobrindo no dia a dia da nossa vida. É o que nos afirma o evangelista no final do evangelho de hoje que acabamos de ouvir. Nós descobriremos estas coisas se mergulharmos na palavra de Deus e vivermos em nossas comunidades através deste testemunho do serviço que leva à vida plena. Por isso nós devemos nos empenhar na missão permanente. Devemos viver em estado permanente de missão. Que guiados pelo Espírito Santo que receberemos na solenidade de Pentecostes amanhã, que este Espírito Santo nos guie então nesta missão até os confins da terra. Com os dons do Espírito Santo, meus irmãos, nós seremos discípulos e missionários que evangelizam com renovado ardor, testemunhando Jesus Cristo em comunhão fraterna, à luz do Evangelho e na opção preferencial pelos mais necessitados, indo em busca dos mais necessitados. Que o Cristo ressuscitado nos ajude nesta missão e que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.